Salve Maria, sou Sérgio Missionário Roberto, mais um vídeo aqui em defesa da fé católica. Pregação em cima das mentiras, das distorções dos protestantes, dessas placas fundamento de homens. Pedro foi, de fato, o primeiro papa. Aqui é o reverendo, muito respeitado, vai nos dizer, vai tirar o contexto da Bíblia, que a revelação já está na Bíblia. Sim, Pedro ele é o Papa. Por quê? Aquele que tem a chave será um pai. Aquele que tem a chave liga e desliga, que faz a ponte, é o pontífice. Tanto em Atos Apóstolos 15, 7 e João 21, do 15, 17, deixa bem claro que Pedro ele é o pastor. Pedro apacenta as ovelhas. Pedro coloca a casa em ordem. Esse ministério, Cristo orou por esse ministério. Lucas, se eu não me engano, 22, 30 e 31. As do inferno não prevalecerão contra ela. Dar-te-ei as chaves do reino dos céus, o que ligares na terra terá sido ligado nos céus. E o que desligares na terra terá sido desligado dos céus. Uma regra simples de interpretação bíblica é que você não forma doutrina a partir de uma única passagem. A regra, quem interpreta a escritura é o magistério. Atos Apóstolos 2 foi confiada aos apóstolos, que são as colunas, Gálatas 2:9. Que a igreja é a coluna sustentáculo da verdade. 1 Timóteo 3:15, Efésios 2:20. A verdade será conhecida pela igreja. Divina Universidade da Sabedoria. Então, e segundo Pedro 20, o uso pessoal, a interpretação pessoal dessas divisões é uma interpretação individual para negar o pastoreio de Pedro, da Escritura. Como a Bíblia foi dada progressivamente e seus escritores são vários, Tô gravando tem que nele. ver como é que aquela verdade ela é apresentada em outras passagens da Bíblia. A pergunta é: o resto da Bíblia confirma que Pedro é o Papa, é a pedra? Sim, a Epístola de São Pedro, 1 Pedro 5,13, diz que ele está ali em Babilônia, que a igreja é a eleita. A tradição diz que Pedro e Paulo foi fundar a igreja ali na Babilônia, Roma. E Atos dos Apóstolos confirma isso, ali no Concílio de Jerusalém. Que bispo era São Tiago. Sim, confirma. Sim, tem como mostrar traço bíblico. Porque Pedro, eles comungam aquele Simão Mago. Atos 8 ali, 20, 21. Pedro, quando veio o Paráclito, o primeiro pregar foi em São Pedro. Atos 2,14. E por aí vai. É o chaveiro do céu infalível a quem Jesus deu toda a autoridade? A resposta é um sonoro não. Não. Vamos conferir. Logo depois que Jesus deu essas palavras a Pedro, se a gente continuar lendo, o que é que nós encontramos? Verso 21. Nesse tempo começou Jesus a mostrar aos discípulos que era necessário seguir para Jerusalém e sofrer muitas coisas dos anciãos, dos principais sacerdotes e dos escribas, ser morto e ressuscitar no terceiro dia. Então Pedro, a quem Jesus já tinha dito: Tu és Pedro, e sobre essa pedra edificarei minha igreja, daria as chaves dos céus, etc. Pedro, chamando a parte, começou... Aqui nós temos que dar uma pausa para a gente entender. É que ele já está querendo manobrar, empurrar a goela abaixo, o que não lê Bíblia. Certo? Aqui vemos a profecia em Mateus, bem clara, na Escritura, na sola Escritura. Olha só, 18. Eu te declaro, Mateus 18. Eu te declaro, se você preferir Marcos 9, Marcos 8, Lucas 9, certo? Eu te declaro, tu és Pedro, e sob esta pedra edificarei a minha igreja. Como vamos identificar que essa pedra é São Pedro? João 42. Cristo muda o nome de São Pedro para Kefas, pedra. Kefá, no aramaico, né? As portas do inferno não prevalecerão contra ela. Aqui tem o que nós cremos
que Pedro faz a ponte. O que vem o termo pontífice? Porque o termo pontífice é aquele que faz a ponte com a cabeça. Colossenses 18, Cristo ele é a cabeça da igreja. A igreja é o corpo místico, certo? E Pedro é o pastor dessa igreja. Eu te darei a chave do reino do céu. Tudo que é desligado na terra será desligado no céu. E tudo que é desligar na terra será desligado do céu. Tanto que só essa revelação tem os 12 ali. Só São Pedro tem a revelação. Por quê? Para mostrar para a gente que tem que ter um líder para apacentar. Mas logo depois de Cristo ter dado a revelação, Pedro nega. Pedro é repreendido por Cristo. Mas essa profecia é futura. A gente entendemos ali em Atos dos Apóstolos 2. A gente entendemos ali Cristo fundando a igreja lá na cruz do Calvário. E Cristo deixa bem claro isso aos apóstolos, mas Pedro questiona. Que se você for prestar atenção em João 16, 13, eles ainda, 12, 13, não tinha o Espírito Santo para entender essas coisas. Depois, quando vem o Espírito Santo, eles começam a entender a profecia. E tanto que Pedro não nega mais Cristo. Tanto que Pedro ficou cheio do Espírito Santo. Atos dos Apóstolos, se eu não me engano, 4:8, foi infalível. A ponto de morrer crucificado ali em Roma, edificando a Santa Igreja. Certo? Ó. 22, né? Mateus 16, 22. Ó. Pedro, então, começou a interpretá-lo nesse termo. Que Deus não permita isso, Senhor. Isso não aconteça. Mas Jesus, voltando-se para ele, disse: afasta-te, Satanás, por tu és para mim escândalo. Teus pensamentos não são de Deus, mas dos homens. Ó. Aqui, como vai dizer aqui em João, que o reverendo não leu esse texto, né? Aqui, ó. 16:12, ó. João 16:12. Muitas coisas ainda tenho a dizer, mas não podeis suportar agora. Você acha que Pedro ia conseguir suportar essa revelação, essa profecia, sem o Espírito Santo? Mas vamos lá, né? Olha só a manobra desses caras. Etc. Pedro, chamando-o à parte, começou a reprovar a Jesus, dizendo: tem compaixão de ti, Senhor. Isso de modo algum te acontecerá. Mas Jesus, voltando-se, disse a Pedro: arreda, Satanás. Tu és para mim pedra de tropeço. A pedra aqui é de tropeço. Tu és pedra, mas de tropeço. Porque não a tradição protestante, claro, né? cogitas das coisas de Deus e sim das dos homens. Como é que Aqui tem uma advertência. O fundamento dos protestantes são fundamentos de quem? De homens. É a revelação de Deus, como Deus deu a revelação a São Pedro, e Cristo interpreta essa revelação sobre ti, Pedro, edificando uma igreja? Tem uma diferença para a gente entender. Mas vamos lá. Infalível ele não era, com certeza, né? Tá na cara de que ele não era infalível. E para ser a pedra sobre a qual a igreja seria edificada, tá uma pedra meio pamba, né? Meio incerta e meio insegura. Continuando, capítulo 18. Como se deve tratar o irmão culpado? Jesus diz a partir do verso 15: se teu irmão pecar contra ti, vai arguí-lo entre ti e ele só. Se ele te ouvir, ganhaste a teu irmão. Se porém não te ouvir, toma ainda contigo uma ou duas pessoas, para que pelo depoimento de 2 ou 3 testemunhas toda a palavra se estabeleça. E se ele não atender, diz a igreja, se recusar a ouvir também, a igreja considera como gentio e publicano. Em verdade vos digo que tudo que ligares na terra terá sido ligado nos céus, e tudo que desligares na terra terá sido desligado nos céus. Ué, isso aqui não foi uma promessa para Pedro? Aqui, olha só. A promessa de ligar e desligar foi a São Pedro. Aqui está falando de... Olha só, primeiramente, para a gente entender, ó, Mateus 18, 17, ó. Se recusar ouvi-lo dizer a igreja, e se recusar ouvir também a igreja, seja ele para ti um pagão, um publicano. Está falando de concordância, de arrependimento, de perdoar
o seu irmão, o seu próximo, etc. E se não tiver uma concordância, tal, etc., com o seu irmão, vai dizer à igreja. Olha só que interessante. Aqui ele quer ligar esse termo em Mateus 16, 18, que todos os cristãos que pregam a palavra têm a autoridade de ligar e desligar. Se fosse todo mundo que tivesse a autoridade, o reverendo Augusto Nicodemos, o Rafael Pablo, ou esses doutores que perseguem a igreja, a profecia não seria só a Pedro, seria as profecias para os 12. Porque os 12 têm acesso à chave, porque tem um pastoreio. E não queira catar essa revelação como Mateus 16, 18, que tem que ouvir a igreja. Olha só. Em verdade, vos digo, tudo que ligares na terra, sobre a terra, será ligado no céu. E tudo que desligar sobre a terra, será desligado no céu. Por quê? A igreja que tem a chave de ligar e desligar. Certo? Quem está sobre esse pastoreio? Quem faz a ponte? Quem é o líder dessa igreja? São Pedro, João 21, do 15 a 17. E os bispos, os presbíteros, os diáconos estão em sintonia, em unidade com o bispo universal. Tanto que Paulo, Gálatas 9, vai reconhecer a sua graça a Tiago, bispo de Jerusalém, Cefo, bispo universal, que é Pedro, Simão Pedro e João, que são os das colunas. Reconhecendo a graça, me deram a mão a minha Barnabé. Por quê? Ele foi lá em Jerusalém para ligar no céu a graça que recebeu, Gálatas 2 ali, para não ter caminhado em vão. Certo? Por que as igrejas protestantes não têm essa chave de ligar, desligar? Porque não está em comunhão com a igreja. Se revoltaram, se apartaram em 1517. Foram fundar seus fundamentos, pensamento de homens, doutrinas de homens. E se você for pegar um adventista interpretando Mateus 16, 18, ou um luterano, um calvinista, vai ter outra revelação, vai ter outro pensamento, outra visão. Os caras, a Bíblia não está falando comigo ali, ó. Eu posso ligar e desligar, não. Tanto que a igreja, como você está na verdade, os apóstolos são as colunas dessa igreja, certo? Não é uma igreja bagunçada que todo mundo pode ligar e desligar, não. Olha só que ele vai falar ainda mais a barbaridade e a loucura desses doutores. 33 milhões de visualização. Nos céus. Ué, isso aqui não foi uma promessa para Pedro? No verso 18? Tudo que ligares na terra, não é isso? Tanto é que ele tem as chaves do céu, mas aqui Jesus está dando a mesma promessa para a igreja. Então é óbvio que não era exclusivo de Pedro. Igreja, sim, não igrejas. Então isso é óbvio que é exclusivo para uma só igreja. Que Efésios 5, 25, 26, 27, marido, amai a vossa mulher como Cristo amou a igreja e se entregou por ela. Igreja, divisões, porque isso fala Mateus 2, 25, será dispersa, será destruída. Umas trombarão sobre os outros. As chaves dos céus estão com a igreja, no sentido de que é a igreja que tem a pregação do evangelho, que abre o reino dos céus para os homens. E a recusa desse evangelho fecha o reino dos céus para os homens. Não é um homem que tem a chave para abrir e fechar o reino dos céus, mas é dado à igreja. Vou encerrar esse vídeo aqui, o primeiro vídeo. Mas o ministério de Pedro é infalível. É falível sim, porque ó, Lucas, Pedro tem a chave, Pedro faz a ponte, Pedro apacenta as ovelhas e os cordeiros, João 21, do 15, 17, e ainda vem mais aqui, ó. E Cristo, Lucas 22, que acho que ele não leu isso na sua Bíblia, roga por esse ministério, porque esse ministério, o pastoreio será muito atacado e muito atingido, sim. Aqui, ó. Mateus 22, 31. Simão, Simão, eis que Satanás vos reclamou para vos peneirar como trigo. Mas eu roguei por ti, para que tua confiança não desfaleça. E tu, por tua vez, confirma aos teus irmãos. Difícil entender isso, ô reverendo? Que a promessa não é para as igrejas, para quem está pregando a palavra, não. A promessa já se cumpriu. Onde? Atos dos Apóstolos 2. E já se cumpriu. João 21, do 15 a 17. Ó. Tendo ele comido, olha só, tem os 11.
Se essa promessa fosse para todo mundo, desligar essa bagunça que você quer mostrar, o adventista tem autoridade para ligar e desligar, porque ele prega a palavra. A nós, presbiteriano, tem a chave de ligar e desligar, porque nós pregamos a palavra. A mundial, o aniversário, tem a chave que eles estão pregando a palavra. Essa profecia é bagunçada, então, doutores. É casa da mãe Joana? Todo mundo tem a chave? Entra quem quer, sai quem quer? Não, chamou só Pedro em particular. E os 10 ficaram ali, porque Judas já se extraviou. Fizeram igual vocês, se revoltaram contra a igreja. E se enforcou. Certo? Tendo ele comido, Jesus perguntou a Simão. Simão, filho de João, ama-me mais do que este? Respondeu ele, sim, Senhor. Tu sabe que te amo. Disse Jesus, apacenta os meus cordeiros. Está falando para quem? Especificamente para quem? Para quem tem a profecia. Para quem foi proclamado em Mateus 16, 18. Certo, doutor? Perguntou outra vez. A quem? A São Tiago? Não. A São Timóteo? Não. A Paulo? O Rodrigo Silva? O Augusto Nicodemos? O Edir Macedo? O Lutero? O Calvino? Não. A Pedro. Sim, Senhor, tu sabe que eu te amo. Disse Jesus, apacenta a minha ovelha. Pela terceira vez, filho de João, ama-me. Pedro disse, porque ele perguntou pela terceira vez, ama-me. Respondeu, sim, Senhor, tu sabe que te amo. Disse Jesus para Augusto Nicodemos, apacenta a minha ovelha. Ou para Rodrigo Silva, para Rafael Pablo, ou para essas divisões, para essas placas, a minhas igrejas. Não, especificamente para Pedro. Disse-lhe Jesus, apacenta as minhas ovelhas. Como esse ministério vai ser falha? Meio bombo, como diz o referendo, por próprio Cristo rogou, orou por ele. E agora se torna bem interessante. Vem o Espírito Santo, Atos dos Apóstolos 2, primeiro a pregar, Atos 2,14, Pedro ele colocando em companhia dos 11, 12 com Pedro. Por quê? Como diz aqui, João 16, 13. Quando vier o Paráclito, o Espírito da verdade, ele vos ensinará toda a verdade. Porque não falará por si mesmo, mas dirá o que ouviu. Eu vos anunciar as coisas que virão. Olha só. Como você vai viajando, como você vai contemplando, como você vai conhecendo a verdade e o pastoreio e a ponte do pastor universal. Por que os caras fazem essas pregações? Porque eles não querem que você se converta para a verdadeira igreja, entenda a escritura. Eles querem deixar você preso nos seus fundamentos de homens, nessas doutrinas. Cada uma tem uma diferente. E cada um é o pastor, cada um interpreta a sua maneira, o que quer, faz o que quer. A casa da mãe Joana, entra, sai, entra. Não concordei com a igreja adventista, vou lá para triangular, não concordei com a triangular, não gostei do pastor, vou lá para a assembleia, não concordei com a assembleia, não vou lá para a plenitude. Nossa, a plenitude tem revelações, não gostei, vou lá para a igreja lá do Leonardo Salles, que tem revelação e adivinha até o nome. E esquecendo que Cristo está tão próximo, tão perto. A Eucaristia. Um dia eu fui lá na praça, vou quase todo dia, né? Aí tem uns irmãos na rua lá, gritando, pregando. Eu fiquei imaginando. Tinha 3 irmãos pregando ali. Um tava de um lado pregando um Jesus. Lá do outro lado tava pregando outro Jesus. E lá do outro lado tinha uma irmãzinha cantando e pregando também. São os pastores de Itaquá, né? O sabidão sabe mais que tudo. E eu fui lá na igreja, a igreja fica aberta ali, né? Naquela antiga ali, Itaquá, Nossa Senhora da Ajuda. Que eu amo muito aquela comunidade. Eu aprendi muito ali. Com o padre, que Deus atende, Giovanni, né? Aí eu entrei ali, eu comecei a orar, eu falei, Senhor, que bagunça é essa? Um prega uma coisa, outro prega outra coisa, outro prega outra coisa. Sabe que o meu coração ardeu, falou, eu tô tão próximo, tão perto. E eles não me veem. Eles pregam, eles pulam, rodopia, grita.
E eu estou tão perto deles, eles não me enxergam. Aí eu comecei a adorar o Senhor em espírito ali diante do altar, diante das imagens, porque isso Josué 7 postou e adorou o Senhor através dos ornamentos sagrados, Salmo 95:9, Salmo 28:2 e etc. Tão próximo o Senhor está. Mas eles não entram. Por quê? Por causa dessa confusão. Gálatas 1:7, são apenas pessoas que semeiam confusão. Não há dois evangelhos. Não há dois pastoreios. Não há várias chaves para ligar. Não há vários Espíritos Santo. É um só Espírito Santo que assiste a igreja. Mateus 28:20 é a alma da igreja. É simples, meu irmão. É simples. Cada dia que passa eu estou vendo aqui, está acabando o zelo e o amor pela igreja. O amor de muitos se esfriarão. O mundo já é frio por natureza. O amor de muitos se esfriarão dentro da igreja. Pô. Dentro da igreja. É simples. Minha missão é simples e humilde. Eu sei que minha pregação não dá muito crédito, não tem muita validade, que não é muito recebida por muitos católicos, mas eu agradeço aqueles que estão compartilhando. É simples e humilde. A escritura dá para você entender, é humilde e simples. Não precisa colocar coisa nova, não precisa inventar loucura que esses caras inventam. Foi fundada e gerada na cruz. E ponto final. Um só pastoreio, uma só fé, uma só doutrina. A Bíblia mostra isso. Vocês querem seguir fundamento de homem? Amém. Seja feliz, meu irmão. Que a salvação não está ali. A verdade não está ali. É uma só verdade. E Cristo morreu para você ter essa verdade na cruz. E deixou os apóstolos. Eles morreram para você acreditar nessa verdade. E muitas vezes essa verdade, o mundo nos corrompe, nos seduz e tira a gente dessa verdade. E a gente não enxerga essa verdade e vai para uma praquinha, fundamento de homens. E negando e desprezando a esposa do Senhor. A ponto de chegar a degrenir. Simples, é uma só revelação. O próprio Deus revelou a Pedro. Poderia ter revelado aos 12, não. Revelou só a Pedro. Por quê? Para não ter essa confusão. Já pensou se todo mundo tivesse a chave? Os 12 apóstolos. São Tiago ia fundar uma igreja. São Mateus ia fundar outra igreja. São Lucas ia fundar outra igreja. São Marcos ia fundar outra igreja. O evangelista São João ia fundar outra igreja. Não. Ia ter divisões. São Paulo também, depois de converteu, ia fundar uma igreja. Não, ele foi lá em Jerusalém reconhecer a sua graça pelas colunas. Salve Maria, sou servo missionário Roberto. Esse é o primeiro vídeo.